Aqui é o professor Tiago na área, mais uma aula de revisão de história. Vamos falar, portanto, hoje da União Ibérica. A união entre Brasil e Portugal, entre Portugal e Holanda, que ocorreu entre 1580 até 1640, um período importante da história do Brasil, quando os holandeses, neste período, realizavam um comércio entre as regiões produtoras de açúcar do Brasil e o restante do mundo. Lembrando que a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais, né? Tinham duas companhias de comércio da Holanda, mas principalmente a Companhia das Índias Ocidentais, a que realizava o comércio que saía da região de Olinda, de Fortaleza, Natal, Paraíba, São Luís, Salvador, para levar o açúcar para a Europa. Um produto tão valorizado, porque o açúcar era usado para adoçar o chá da nobreza europeia, o café da requintada classe burguesa estadunidense, enfim, o nosso açúcar produzido em grande escala no sistema de plantation. Vamos para a aula então? Vem comigo. Muito bem, você está vendo aqui um mapa, ó, a conquista e a dominação holandesa na região Nordeste. Lembrando que a União Ibérica foi no período em que o Brasil ainda vivia sob o Tratado de Tordesilhas. Olha aqui o Tratado de Tordesilhas aqui, ó, a linha do Tratado de Tordesilhas, do meridiano de Tordesilhas. Lembrando que a parte, aqui no meu caso é a esquerda, né, porque eu estou de frente, pertencia à Espanha, correspondendo a Belém do Pará, Mato Grosso, o atual estado de Rondônia, que é um estado novo, né? O Amazonas, o Acre, que também é um estado novo, o Amapá, Macapá, todos pertencentes à Espanha. De Belém para cá, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Goiás, etc., ficava sob a administração do governo português. Então, a União Ibérica, ela vai de 1580 a 1624, tá certo? Mas vamos dar prosseguimento, ok? Na história do Brasil. 1640, gente. Oh, meu Deus, o professor tá ficando doido. É 1640, tá? Tô falando pausadamente, um pouco baixo, porque para não dar aquele estrondo no microfone. União Ibérica. O que é ibérico? Ibérico são os países Espanha e Portugal. São países ibero-americanos, ibéricos. Bem, com a morte do rei de Portugal, ele morreu em 1578, Dom Sebastião. Ele estava numa batalha contra os mouros, portanto, tentando afastar a influência do povo muçulmano do território português, em uma região chamada de Alcácer Quibir. E lá o cara bateu a bota, morreu. Pá! Quem ficou no trono português? Ficou vago. E aí começa uma disputa para saber quem será o herdeiro. Qual o próximo a ocupar o trono que outrora ficou vago? Depois de Dom Sebastião, outros pretendentes chegaram a ocupar o trono, inclusive alguns parentes próximos a ele. Um tio dele, se não me engano, Dom Henrique, já era bem idoso, morreu. Ele assumiu o trono, ficou uns 2, 3 anos no poder e morreu. E o trono voltou a ficar vago. Felipe II, rei da Espanha, e Dom Manuel, rei de Portugal, reivindicaram ao mesmo tempo o trono de Portugal. Beleza. Como Felipe II tinha um parentesco com Dom Sebastião, era um parente, um primo, etc., ele pôs, pela sua esquadra, pela força, a tomada do trono português. Portanto, o trono foi tomado, né? Felipe II assume o trono. Lógico,
ainda existia o sonho do povo português de ver Dom Sebastião voltar para Portugal. Existia até um mito, o mito do sebastianismo, que era o sonho do povo português em rever Dom Sebastião voltando para Portugal e assumindo o poder. A Guerra da Sucessão Portuguesa foi travada entre 1580 até 1583, diante da disputa do trono português entre Felipe II e Antônio de Portugal, que era prior. Prior é um cargo que existe na Igreja Católica, certo? Do crato. Na sequência da crise da sucessão em 1580. Felipe II venceu e iniciou ali, portanto, a União Ibérica, chamada de Dinastia Filipina. Tu pode encontrar em algumas provas de diversos concursos essa palavra, período filipino. Filipino? No Brasil? O que as Filipinas têm a ver com o Brasil? Calma. Nada a ver com Filipinas, e sim com o período em que Felipe II esteve no poder. Você vê ali, ó, nessa imagem que eu vou estar aqui desenhando aqui, circulando, vamos ver se vai aparecer aqui. Não está aparecendo, mas tudo bem. Nessa imagem aí abaixo, você vê os exércitos da Espanha dominando o exército de Portugal. Você vê que a Espanha foi com gosto de gás, com vontade para conseguir dominar o trono português. Ótimo. Então, Portugal e Espanha unem-se e vive ali um período conhecido como União Ibérica. E o país que era inimigo figadal da Espanha. A Espanha odiava os holandeses. Por que ela odiava os holandeses? Sabe me dizer, meu amigo? Porque a Holanda, certa vez, tinha sido uma colônia holandesa ou espanhola. Era uma região da Espanha. Eles tornaram-se independentes da Espanha. E logo que a Espanha dominou o Brasil, que era uma colônia de Portugal, a primeira coisa que eles fizeram é expulsar os holandeses, proibir o comércio entre holandeses e brasileiros, ok? Essa foi a ideia. Então, a partir de 1572, começa a luta pela independência da Holanda, como eu falei para vocês, e dos reinos adjacentes. Em 1581, a Holanda torna-se independente da Espanha. Tá aí, ó, motivo de ódio, de mágoa, de receio. Então, como represália a essa independência, a Espanha faz um embargo econômico que afeta a economia portuguesa, até porque os holandeses que faziam o tráfego, o comércio do açúcar, né? Em 1621 é criada a Companhia das Índias Ocidentais pelos holandeses para enfrentar esse embargo da Espanha. E os holandeses começam a planejar a invasão, primeiramente de Salvador. Foi a primeira cidade no Brasil, né, a ser invadida, Salvador, Bahia. Aí um desenho do período em que Salvador foi invadido pelos holandeses. Você vê uma esquadra da Companhia das Índias Ocidentais tentando invadir desculpa, é normal, a região de Salvador. Ok, vamos ver se eu consigo passar aqui. Ótimo. Holandeses na Bahia. Uma vez um aluno perguntou, professor, você sabe me dizer por que os baianos têm a fama de ser chamados de preguiçosos? Eu falei, meu amigo, complicada essa tua pergunta. Isso é um apelido pejorativo, é uma forma de desmerecer o povo nordestino. Baiano não é preguiçoso, baiano é trabalhador. Mas pelo jeito de falar, fala arrastada, maninho, maninha, painho, ó paió, né? Ó paió. Eles têm todo um dialeto deles próprio, por isso que eles são chamados de preguiçosos, que não tem nada a ver
uma coisa com a outra. Então, em 1624, a Holanda invade Salvador, aprisiona o governador Diogo de Mendonça Furtado, que era o governador de Salvador, mas os colonos eles planejam uma guerra de guerrilha e expulsam de lá os holandeses. Eles não ficam na Bahia, não. Eles não criam asa na Bahia, não. E aí, em 1625, a Espanha envia à Bahia uma esquadra com 50 navios, compostas com 12.000 soldados, comandada pelo Fradique Toledo de Osório, olha só, e conseguem expulsar da Bahia os holandeses. Portanto, houve uma resistência interna e a ajuda dos espanhóis para que os holandeses fossem retirados da Bahia. Portanto, o povo baiano é um povo guerreiro, não é um povo preguiçoso como muitos querem falar por aí, certo? Ótimo. Então, como é que foi? Eles saíram da Bahia e foram embora? Vamos recapitular aqui, ó. Em 1624 invadiram Salvador, Bahia. Foram expulsos por uma guerra de guerrilha composta por moradores da Bahia, por colonos, por fazendeiros, por negros, mulatos, pessoas da região. Conseguiram expulsá-los de lá juntamente com uma esquadra espanhola de 50 navios, 12.000 homens, em 1625, um ano. Na sequência, os holandeses, vamos sair da Bahia, beleza, a gente está sendo expulso daqui, né, bando de ingrato. Então vamos lá para onde? Pernambuco, a terra do fervo, Recife, Pernambuco, Olinda. Então eles são expulsos, e aí em 1630 eles organizam a invasão de Recife, Pernambuco, Olinda. Ok? Os holandeses chegaram lá, a população não estava preparada para resistir à presença dos holandeses, então uma parte da população teve que se refugiar no interior. Houve focos de resistência em Pernambuco, o maior foi em Arraial do Bom Jesus, comandadas por Matias de Albuquerque. Foi também utilizada táticas de guerrilha para expulsar os holandeses de lá, daquela região. E em 1632, um dissidente da população pernambucana, o Domingos Jorge Calabar, ele ajuda os holandeses, ele vai lá e entrega as posições dos exércitos da resistência. E aí os holandeses conseguem fixar-se na região e ficar por lá, né? Destruir o Arraial do Bom Jesus, que não tem nada a ver com o Antônio Conselheiro, tá? Essa história que eu estou contando agora. E conseguem retirar, conseguem ficar na região e dominar a população ali naquele local. Ok, galerinha bonita e esperta? Tá aí um mapa da região. E qual foi o resultado da conquista dos holandeses naquela região? No período de 1630 a 35, por 5 anos ali, portanto. Engenhos foram destruídos, Olinda foi incendiada e destruída, negros fugiram para diversos quilombos, inclusive o quilombo dos Palmares, plantações ficaram arrasadas e os holandeses se estabeleceram no litoral de Olinda. Estão entendendo? Sim ou não? Acredito que sim, porque você que é um aluno preparado, que gosta de estudar, que é um aluno que se amarra em história, com certeza está aí, galgando sucesso na sua carreira de concurseiro ou de estudante. Muito bem. Simples conhecedor da história da matéria. Ou que vai fazer o Enem ou coisa do tipo.
Vamos falar então como se fala da presença holandesa no Nordeste. Não podemos esquecer da figura de Maurício de Nassau-Siegen. Quem foi Maurício de Nassau-Siegen? Maurício de Nassau-Siegen nada mais, nada menos foi o príncipe de Pernambuco. E o que ele fez para ganhar a confiança dos pernambucanos, dos recifenses, dos holandeses, dos olindenses? Primeiro, travou a paz, adotou medidas tais como, por exemplo, fez aliança com os senhores de engenho para recuperar os canaviais que ali estavam destruídos, etc., né? Reativou a produção de açúcar, fez empréstimos aos senhores de engenho para a recuperação dos canaviais de açúcar, né? Porque isso era importante, reativar os canaviais, fez obras de saneamento em toda Recife, aí chamou a cidade de Mauritshuis, ou de Maurícia, quase que não sai, né? O meu holandês está fraco. Criou um jardim botânico, construiu pontes, esgoto, calçamento, estradas, ruas, quer dizer, ele dotou de toda uma infraestrutura importante para que o povo se satisfizesse com sua presença, né? Permitiu a permanência de religiões, até mesmo protestantes, até porque o povo holandês é um povo protestante, é um povo cristão protestante, e trouxe pintores como Albert Eckhout e Franz Post, que é muito conhecido, né? Cientistas, naturalistas, médicos, estudiosos, e dotou, né, da região de Recife toda uma infraestrutura para transformá-la numa mega cidade. Era a Holanda dentro do Brasil, muito bonito, deixou lá tudo bem. Olha aqui as pontes que ele construiu, imponentes, até hoje se encontram em pé. Esta figura aqui de Maurício de Nassau. Aí eu te pergunto, tá, beleza, construíram tudo isso, fizeram empréstimos, ajudaram as pessoas, restauraram tudo, mas será que saiu de graça? Será que tudo foi feito gratuito? Não teve um preço, não teve um valor, não teve uma cobrança? Aí que entra o negócio. O banco nunca perde. Sempre ele quer se dar bem em cima do trabalhador. Com certeza as pessoas depois tiveram que pagar duros juros ao governo holandês. Mas isso é assunto para uma próxima aula, né? Daqui a pouco nós vamos estar falando um pouco mais sobre a permanência dos holandeses em Salvador, Bahia.